Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma convidada super especial, a Mônica, e ela está passando por um processo agora de transição aí que eu estou super animada, que eu quero saber se ela já vai contar pra gente nesse podcast. Mas primeiro de tudo eu queria agradecer a sua presença, você topar estar aqui com a gente, falando para o pessoal. A gente gosta muito de usar esse canal para inspirar outras pessoas, então se apresenta um pouquinho para as pessoas, fala quem você é, o que você faz hoje. Tudo bem, agradecendo a presença, Marina. Meu nome é Mônica, eu tenho 49 anos e hoje eu trabalho com confeitaria afetiva. Ai, que legal. E a gente já pode começar falando o momento de transição que você está vivendo aí? Pode. Gente, Mônica, você... Como que chamava a sua empresa? Como que chama hoje? Como que está sendo essa transição para você? Que eu acho que está sendo um momento bem diferente, né? Sim, muito, muito diferente. Eu iniciei como Mônica Bolos lá atrás. Depois a gente começa, depois a gente melhora, né? Esse ditado. Eu trabalhei um tempo com a Doce Comadre, né? E hoje, né, com essa transição, com essa melhora, esse novo olhar para o meu negócio, ele se chama agora Nona Itália. Nona Itália, gente. E aí, por que você escolheu Nona Itália? Porque isso está em mim, né? É uma coisa que eu carrego desde a minha infância. Eu tenho muita memória afetiva de cozinha, principalmente de bolos, né? Desses momentos em família, com a minha mãe, com a minha avó. E a minha avó, né? A minha nona, italianíssima, né? Se chamava Itália. Italianíssima, italianíssima. Itália mesmo. Que legal. E Mônica, o que motivou você a iniciar o seu negócio? Qual foi o start? Qual foi o momento decisivo que você falou assim, eu vou começar o meu negócio? Bom, eu já sou formada em outra área, né? Eu sou professora e sou pedagoga. Sim. Exerci muitos anos. Com o nascimento do meu segundo filho, né? Eu tive que assim reduzir um pouquinho a minha carga. E depois, em seguida, eu fiquei grávida do meu terceiro filho. Eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. Então, quando meu terceiro filho nasceu, eu tinha 2 bebês para cuidar. E, assim, acho que todo mundo lembra um pouquinho, né? Essa parte da economia do nosso país. Em 2017, a gente teve um grande desafio econômico, né? Então, eu tive que escolher entre ficar com os meus filhos Sim. ou pagar alguém para cuidar deles. Sim. E era inviável, né, para mim nessa época. Então, eu resolvi ficar. Só que a gente passa, né, por essas dificuldades, né, Marina, por esse processo. E eu tinha vontade, eu falei, não, eu sempre trabalhei desde muito nova, desde os 13 anos. Então, para mim, o trabalhar é algo que está em mim. Mesmo só em casa, eu não conseguia, né, ficar. E precisava ajudar, né, o meu esposo, né, a gente tem muito essa parceria, graças a Deus. E eu comecei com os aniversários dos meus filhos. Eu nunca comprei bolo fora. Só que assim, eram uns Frankensteins, né? Os bolos. Mas sempre fiz, em casa, sempre fiz. E assim, no final entre 2018 e 2019, eu comecei a investir em estudar, em melhorar, né? Essa parte de conhecimento mais técnico mesmo, dos bolos, de receitas, de uso de produtos, conhecer os produtos com que eu ia trabalhar, né? Então, desde essa época eu comecei, mas assim, investindo em conhecimento para produzir os bolos, né? Então, eu venho desde essa época, assim, comecei a vender para os conhecidos, para a família, né? Mas o empreendedorismo mesmo foi a partir de 2022 Que legal. que eu comecei. Que legal. E hoje, teve algum desafio que você passou ou que você enfrentou durante essa jornada que você poderia compartilhar com as pessoas? Porque eu acho que hoje, no mundo do Instagram, no mundo da rede social, a gente vê todo mundo lá bonitão, né? No Instagram, eu troquei minha foto de perfil, aí você fala, nossa, que maravilha. Não deve ter nenhum problema, né? E aí, quando a gente vai ver na vida real os desafios, todo mundo tem desafio. Então, aqui nesse podcast, a gente sempre quer mostrar para as pessoas que os desafios, eles existem, mas que a gente sempre consegue superar. Você consegue lembrar um desafio, assim, que você passou
e que você está superando ou que você superou? Foi mesmo essa conexão com Instagram, com WhatsApp, na relação dos negócios, Legal. né? Porque assim, eu nunca fui uma pessoa de muitas redes sociais, de postar minha vida, assim, Sim, eu não fazia parte do meu ritmo de vida, nem do meu sim, esposo, né? Então, esse foi um grande desafio, legal. né? Porque todo negócio precisa ser visto, né, Sim, Marina? Porque quem não é visto não é lembrado, sim, né? Então, isso foi um desafio para mim, que legal. né? E assim como eu falo, eu estudei muito, porém, esse nicho que eu tô agora uma outra realidade que a gente tem que se adaptar, né, Sim, Marina? Então, eu estou me adaptando, mas não deixando de ter a minha essência, né? Porque isso é meu e eu não consigo ser diferente, né? Então, eu quero crescer, quero melhorar, mas sem perder essa essência, que legal. né? Então, esse para mim foi um grande desafio, né? E hoje eu vejo, né, nas suas redes sociais que você está com cada vez mais facilidade em aparecer, em gravar, em falar. Sim. Você sentiu que isso de você começar, mesmo você não sabendo, depois de um tempo você acaba ficando melhor ou não? Sim, sim, a gente enxerga a necessidade, né, Marina? Todo processo requer mudança e você tem que se adaptar, né? Para mim é muito difícil, né? Hoje eu estar aqui é assim, eu jamais imaginaria a Mônica conversando com a Marina Rotella num podcast. Então é um orgulho, tá? Um orgulho, uma conquista, né? Como empreendedora, né? Então, assim, é motivador. Eu acho que as pessoas têm que ter esse olhar, né? De você, mesmo que aquilo é difícil para você, você tem que querer melhorar, mesmo que seja dentro do seu jeitinho, Sim, daquilo que você consegue, mas não ficar estagnado, né? Você tem que crescer. claro. E também eu acho que com a sua história, você traz algo que é muito legal e que eu gostaria de frisar isso para as pessoas, que é nunca é tarde para começar, né? Então, tem gente que às vezes está com 30 e poucos anos e fala, ai, se eu tivesse começado com. Cara, o melhor dia pra gente começar qualquer coisa é hoje, Com né? certeza. Então, independente do que for, eu falo, se você tem um sonho, não importa. Se você muda de sonho, não importa. Você pode. A gente, enquanto a gente estiver vivo e com energia e força de vontade, Sim, a gente tem que seguir, né? com Então é certeza. muito legal ver que você passou por toda essa transição, você escolheu maternar e aí depois você escolheu entrar para o empreendedorismo, né? Então, e aí, mesmo assim se desafiando e agora cada vez mais se profissionalizando, então nunca é tarde, né? Nunca, nunca é tarde. Eu falo assim, a gente está aqui porque a gente teve essas experiências vividas. Sim, Porque se você não tivesse vivido, você não estaria aqui. Então, mesmo que deu errado, que foi difícil, isso te molda, né? Isso te faz uma pessoa melhor, né? Eu acho que as dificuldades ou os desafios, eles vêm para te melhorar. É você que tem que dar voz a eles. Você sim, vai colocar isso como uma barreira ou como um salto, né? perfeito. E legal. E agora, a gente sempre também gosta de trazer uma estratégia ou algo que você fez que você sentiu que ajudou a crescer o seu negócio. Porque tem alguém ali que está assistindo que tem um negócio e todo mundo, eu, você e todo mundo que está assistindo, quer vender mais, né? Quer crescer o negócio. Sim, Então, qual foi uma estratégia que você falou assim, nossa, isso aqui eu senti que deu resultado para o meu negócio? Você consegue compartilhar? confiança, Marina. Confiança, acreditar naquilo que você faz. Legal. Porque eu sempre me dediquei muito àquilo que eu faço. Só que eu sempre pensava, nossa, mas eu acho que isso ainda não tá bom para eu vender. Será que as pessoas vão conseguir sentir aquilo que eu coloco, né? Toda a minha dedicação. Então eu achava que não estava bom. Nunca tá bom. Nunca estava bom. Então essa valorização, sabe, de você se reconhecer no negócio, você se encontrar e falar, não, é o meu melhor isso aqui. Sim, Eu tenho que mostrar isso para as pessoas, sim. né, da maneira correta, né? Então, assim, a autoconfiança, isso naquilo que você faz, acreditar naquilo que você faz. Isso foi a primeira sacada que Que eu tive, legal. que eu não tinha. Sim. E Isso que é é muito importante, né? muito, muito. É uma das coisas que eu acredito. Parece tão pequeno e às vezes a gente fala assim, nossa, é tão clichê.
Será? Sim, Mas você confiar, você ter essa autoconfiança em você muda tudo, né? clichê, essa palavra que É, você falou para mim, eu falava, gente, imagina, acho que as pessoas vão se interessar por isso, né? Nesse mundo tão tecnológico, com tantas coisas muito maiores do que o valor, a autovalorização, né? Então, isso foi assim, ó, uma virada muito grande para mim. que legal. E é uma coisa que a gente precisa exercitar, né? Eu sempre falo isso e eu penso isso pra mim mesma. Não é todos os dias que eu tô bem, não é todos os dias que você tá bem, porque a gente é um ser humano, a gente não é uma máquina, né? Com certeza. Então eu falo que é um exercício dia após dia e um exercício para a gente ser autoconfiante quando a gente está ganhando e a gente está bem, e a gente ser autoconfiante quando a gente está perdendo e a gente Sim, está mal. Porque quando tá tudo bem é muito fácil a gente ser autoconfiante, né? é. Agora, quando a gente está passando pelas dificuldades, aí já é mais complicado. Com certeza. Eu acho que vale mais para as dificuldades do que para os dias difíceis do que para os dias bons, Sim, né? Porque a gente tem que, se a gente vencer o dia difícil, o dia fácil flui, flui. né? Legal. Muito bom. Mônica, hoje, né, você tem um negócio que ele fala sobre confeitaria afetiva. E por que você escolheu isso? Porque eu sou uma pessoa afetiva, Marina. Isso é meu desde a infância. E eu, com o amadurecer da vida, com o casamento, os filhos, eu não deixei isso perder. Tudo que eu fazia, eu tinha muito manual. Eu sou muito de colocar a minha identidade, a minha mão mesmo para fazer. Eu sempre gostei muito de artesanato. Quando eu dava aula, gente, eu fazia loucuras com as crianças para produzir coisas, sabe? Eu sempre, assim, mergulhei de cabeça, né, nessa parte, porque eu acho que você colocar a sua identidade, a sua afetividade naquilo que você faz é importantíssimo. Para você ter ideia, quando eu trocava de sala no fim de ano, né, dando aula, que eu sempre dei aula para crianças pequenas, né, a pré-escola era a minha área de trabalho. Quando eu terminava o ano, gente, eu sofria tanto, porque eu não ia mais dar aula para aquelas crianças. Eu tinha um vínculo afetivo muito grande, né, de ver o crescimento das crianças, de ver um desenho lá do início do ano e no final do ano você vê a criança escrevendo o nome. Então, isso veio muito forte em mim, né? E eu sempre gostei dessa afetividade de que seja um cartãozinho, mas que você escreve algo que toca o outro de alguma maneira, para mim é muito gratificante. E isso com a comida também. Eu sempre gostei de fazer em casa, mesmo que quando a gente não podia, eu nunca fiz festas grandes para os meus filhos fora de casa, mas eu sabia que nem o meu filho mais velho gosta, por exemplo, de bolo de chocolate. Então, no dia do aniversário dele, eu adorava montar uma mesa, fazer um bolo bonito, colocar uns pratos bonitos. Gente, eles amavam, né? Então, isso é assim, é algo simples, mas que tem um valor afetivo que eu tenho certeza que eles vão carregar para o resto da vida. E é isso que eu tento transmitir para as pessoas. É um bolo, mas o que aquele bolo gera num momento de uma reunião de família, numa festa, num encontro de pessoas que faz tanto tempo que elas não se veem, aquilo gera conectividade, né? A comida tem um sabor diferente, Total. né? Então é isso que eu tento passar através dos meus bolos. Que legal. E parece tão pequeno, né? A gente vê, mas no mundo de hoje que a gente está vivendo, que tá todo mundo muito no piloto automático, ou que as pessoas também estão com muito problema de saúde mental, né? Então parece pequeno, mas aí quando você traz isso conscientemente, né? Falando, então, olha, vamos comer um bolo pra conversar, né? Vamos comer um bolo pra estar presente, de corpo e alma ali com aquela Sim, família. É algo bem legal e bem é interessante. muito especial, É né? Eu muito acho que especial. isso tem um valor na vida da gente que pode ser 10 minutos, mas aqueles 10 minutos que você tiver ali é transformador, né? Com certeza. E, Mônica, tem algo que você faria diferente hoje se você pudesse recomeçar? Algo diferente. Não, Marina, não. Porque é aquilo que eu falei no início. Se eu tivesse mudado alguma coisa, hoje eu não estaria. Sim. A Tudo gente tá, tem que passar por sim, determinadas situações, tudo né? caminhou, né? Sim, tudo caminhou para que eu estivesse aqui nesse dia grandioso para mim. Que legal. Que bom, muito bom. E hoje,
você sente que o mercado ele tá mudando? Como que você sente dentro do seu negócio? Ou você sente que o seu negócio é algo que vai se manter? Como que é a sua... O que que você sente, assim, do que você tá vendo? Eu acho assim, a comida é algo que, por mais que entre crises, é algo que é essencial na vida das pessoas. Sim, O mercado está com muitas diferenças, com muitas novidades, principalmente nessa área de confeitaria mesmo. Mas eu gosto assim de ressaltar que o simples bem feito, ele não deixa, ele não sai de moda, legal. né? Eu acredito muito nisso. Sim, Mas eu também vejo que é necessário a gente se atualizar, sim, a gente conhecer mais, porque sempre tem novidades. sim. Um Né? produto, Um né? produto, uma maneira, uma apresentação diferente, Uhum. né? Então isso tem que se atualizar sempre, todos os dias tem uma coisinha diferente. Que legal. E todo o nosso podcast tem um bolinho seu, né? Eu fico feliz, Marina, é uma honra sempre. Muito bom. E legal. Mônica, qual que é um conselho que você daria para alguém que está começando hoje? Para uma pessoa que está aqui e ela está começando. O que que você falaria para essa pessoa? Não desista. As dificuldades vêm, os desafios vêm. A gente tem que parar, respirar, olhar para ele e assim não tornar ele maior do que ele já é. Você encontrar dentro daquilo que você está vivendo, o que que eu posso fazer hoje? Porque a gente quer resolver coisas que estão lá no futuro. Não, e a gente tem que resolver o hoje. Então hoje eu pude fazer, dar um passinho para melhorar, eu vou fazer. Porque eu desistir, Marina, é você perder tudo que você construiu até agora. Sim, Se é o teu sonho, é o teu propósito, né? Dá um passinho de hoje. Você deu o passinho de hoje, amanhã você vai dar dois, depois três, mas não desistir, sabe? Eu acho que assim, colocar dentro da gente essa resiliência de, de não desistir, sabe? sim, Mesmo que é pouquinho, uma coisinha pequena, não, é vitória. Porque ontem você não tinha, hoje você tem, e amanhã vão ser dois passinhos que você deu, né? Então eu não desistir. que legal. E agora um conselho ou uma dica para alguém que já tá no negócio, e aí você sentou assim do lado dessa pessoa e ela tá querendo crescer o negócio, mas ela sente que ela tá patinando. Qual conselho você poderia dar para essa pessoa? Conhecer muito bem o negócio, né? Legal. Ela ter consciência daquilo que ela planeja, né? Então, dentro daquilo que ela planeja, o que que ela pode fazer, né? Porque ela quer crescer, ela está num determinado ponto, o que que eu tenho que fazer para ser melhor? Ser mais vista, mostrar mais o meu nicho de trabalho, como que ele impacta a sua vida, né? Então, assim, é o que eu estou tentando fazer Sim, hoje, é um conselho assim que eu tô vivendo, né? vivenciando, né? A gente estava até vendo as suas métricas, mas do ano passado para cá teve um crescimento, né? Teve, Dentro do seu negócio. teve sim. Depois a gente precisa ver até a porcentagem disso, né? Sim, Pra gente poder ir. e eu não consegui sozinha, tá? É isso que eu quero sempre deixar, porque a gente sozinho não é nada. Se a gente Sim, não der o devido valor a quem está do nosso lado e a quem nos sim, acompanha, né? É muito egoísmo, né, Marina? sim, E isso é uma coisa que eu abomino, sabe? Você abomino no sentido assim, eu falo assim, sim, ai, você tá bem, ai, nossa, uau. Agora, quando você tá mal, daí você quer as pessoas do seu lado, não. A gente tem que estar bem com as pessoas que te ajudaram e quando você tá mal, você sabe que elas estão ali, sim. né? E valorizar aqueles que te põem pra cima, Eu né? sempre brinco, né? Que é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? É isso aí, Que todas as relações são igual casamento, né? com Porque, certeza. querendo ou não, são pessoas, né? São vidas. São. Então, isso é muito importante. E é bem legal a gente pensar em tudo isso, né? Nessa trajetória, em como a gente tem desafios, em como a gente tem superações, em como a gente ainda vai ter mais desafios para frente, Com né? certeza. E isso de estar com as pessoas também é muito importante. Tem algo que eu sempre gosto de falar na mentoria, que é o parar com quem quer parar, andar com quem quer andar e correr com quem quer correr. Isso aí. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil e estão numa roda de pessoas que todo mundo só reclama da vida, só reclama ou então não faz nada para melhorar. E quando a gente vem para um grupo de pessoas que todo mundo está com o mesmo propósito,
né, com o mesmo foco, não a gente não perde tempo para falar mal de alguém, ou não perde tempo para criticar o próximo, né? Eu falo, quando eu vejo alguém falando mal de alguém, ou eu saio de perto, ou eu não contribuo, porque a gente nunca sabe. Eu sempre penso, como que eu posso ajudar? A pessoa está precisando de ajuda? Ah, então como que eu posso ajudar? E dessa forma a gente vai sempre evoluindo, né? Com certeza. E pode parecer que não, mas dentro dos negócios, esse foco, e até o foco que você tem, eu nunca vi você reclamando de nada, eu nunca vi você falando nada de ninguém, pelo contrário, sempre que possível ajudando. E você pode não ter percebido isso, mas eu, como mentora que já ajudei mais de centenas de empresas, é nítido para mim que as pessoas que prosperam são as pessoas que não ficam, como que eu posso falar de uma forma bem clara, achando pelo em ovo, caçando pelo em ovo, né? Sim, sim. E também a questão de você não perder tempo com aquilo que não faz bem, né? É isso aí. Assim, eu sou uma pessoa assim, né, Marina? Eu sempre fui. E dentro do empreendedorismo agora, eu falo assim, qual que é o objetivo? O que vai acrescentar para mim isso? Nada, Sim, né? Nada. É isso que eu falo. Se a gente puder ajudar, ótimo, vamos ajudar. Se a gente não puder, tudo bem, né? sim. E é bem legal. Antes da você vai falar uma frase para as pessoas aqui para inspirar todas elas. Mas antes disso, eu gostaria de aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores de sempre que estão aqui com a gente. Então a gente tem a Blogger, para quem não conhece, loja de maquiagem e skincare, fica localizada na cidade de Vinhedo. Nós temos também o Prospecção Ads, que é do Thay Nascimento. Ele faz toda a parte de tráfego pago, ele faz toda a parte de estratégia digital. É bem legal para vocês conhecerem, para vocês que querem aí rampar o negócio de vocês. Então vocês conseguem aí entrar em contato, falar que viram aqui pelo nosso podcast, que vai ser um prazer para eles ajudarem vocês também. Nós temos também, além do tráfego pago, nós temos a Lica, da Beleza HD, que é um centro de estética para deixar todo mundo ali com a autoestima maravilhosa. Nós temos também a Fabi, da Bicho Mimado, Casa de Ração. Ela tem 2 unidades, a Fabi é esforçada, pensa em alguém, dá vontade de prestigiar, dá gosto. Eu gosto muito disso, de ver aquela pessoa batalhadora e a gente vai, prestigia e ajuda. E o Smart CEO, Valinhos e Vinhedo, coworking, que está comigo, ó, desde o começo também. A galera sempre me apoia em tudo que eu vou fazer, eles não têm o que falar. Para quem está assistindo o podcast aí, quiser uma hora de cortesia para testar o coworking, que ainda não é cliente, pode mandar mensagem para a gente, que a gente pede para que vocês experimentem e virem clientes deles também, que é muito bom. E nós temos também um patrocinador, que é a Pasta Nobre. Eles conquistam a gente pelo estômago, né? A gente ama comer. A Carol Boss, proprietária maravilhosa também. A Carol sempre está comigo aí também já de anos. Eu sou muito grata de falar que eu tenho parceiros aí de vida, né? São anos e anos nessa caminhada, pessoas que estão sempre apoiando com o mesmo objetivo. E a Pasta Nobre é um clássico aqui de Vinhedo, Louveira, da região. Acho que são mais de 25 anos de história, né? É muito chão, né? Então, assim, eu tenho a honra de ter todas essas pessoas aqui com a gente, patrocinando esse podcast, apoiando. A Mônica está sempre com os bolinhos aqui para os nossos participantes. A chefe Jaine, Aloe Velas e Aromas. Então, isso é muito legal, porque a gente vê que é todo mundo, sabe? Apoiando, ajudando, incentivando, Conexão, né? né, Conexão, Maria? e todo Conexão. mundo quer estar junto, então isso é maravilhoso, né? Muito, Muito muito, e bom. muito importante, né? Porque você não, com isso, você não pensa só em você, você está junto, né? Numa equipe, e quando uma outra pessoa precisar, com certeza Vai prestigiar. ela vai prestigiar você. O coletivo é muito importante. E, Mônica, agora a gente vai imaginar o seguinte, que todas as empreendedoras e empreendedores do Brasil pararam para te ouvir, hein? Ó, que responsabilidade. Qual frase, qual mensagem você pode deixar para tocar o coração dessas pessoas hoje? Para que elas saiam daqui diferente do que elas começaram a ouvir seu podcast? Se você tem um sonho, se você está nesse mundo, no empreendedorismo, no seu negócio, é porque isso é o teu sonho, é o que você ama fazer. Se você precisa melhorar, precisa crescer, invista em você. Você pode investir pouquinho? Invista pouquinho. Você pode investir mais? Invista mais. Porque conhecimento ninguém tira da gente, né, Marina? Ninguém tira. E você só cresce, você só melhora, você só tem
visibilidade, de melhorar o seu negócio, de fazer diferença na vida das pessoas, quando você se conhece e sabe o que você oferece para o outro. Isso você só consegue com estudo, né? Com aprimorar o seu conhecimento a respeito do seu negócio e daquilo que você pode entregar para o outro de melhor. Então, eu não desisti, Marina, investi em você, naquilo que você acredita, né? No seu negócio, no seu produto. Então, o não desistir, Que legal. né? E o investir em você, no conhecimento, naquilo que vai fazer teu negócio e você crescer. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto que é: conhecimento é a única coisa que, quando dividido, ele se multiplica. Então, eu acredito que quando a gente divide o conhecimento, ele vai se multiplicar. Então, é bem interessante. E, Mônica, ó, pega pra mim, por favor, aqui, que eu quero te entregar. Essa daqui, você sabe que eu adoro vela, né? Sim. A Elô da Lua e Vela sempre com a gente também. A gente fez uma vela especial pra você com o seu nome. Obrigada. Mas eu quero que seja uma lembrança, literalmente uma lembrança desse momento, porque eu sempre falo que ser luz é sobre iluminar. A vela, ela traz essa questão, né, da iluminação. E quando você precisar de alguma ajuda, ou que você precisar de uma ideia ou de um agradecimento, que você o faça e lembre desse momento que você está aqui também inspirando, falando com outras pessoas, contando a sua história. Porque desde lá do passado, o falar, o se comunicar é algo que a vitória de um autoriza a vitória do outro, uma pessoa inspira a outra, uma pessoa mostra como passou de uma dificuldade para outra. E a gente tem que valorizar isso, né? Com certeza. Então eu gostaria aqui, ó, que você levasse essa lembrança para sua casa, para você lembrar desse momento que a gente teve aqui. Obrigada, Maria, fico feliz. Muito obrigada, e eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui. A gente tem tanto no Spotify quanto no YouTube o nosso podcast. Se você está acompanhando, não deixa de seguir, comentar e encaminhar para alguém que queira ouvir essa história aqui, também se sentir inspirado. E não posso deixar de agradecer, Mônica, por hoje mais uma vez, por você vir aqui e se disponibilizar. Eu que agradeço a oportunidade, Marina. Muito obrigada.